mente, né, contextualize essa apresentação, porque a gravação já está acontecendo, tá bom? Ah, tá ok. Então, obrigado, Lena. Nós não tivemos a oportunidade de ter heróis negros, né? E agora, quando essa oportunidade acontece e as crianças passam a ter, né, inclusive porque representatividade é algo muito importante, tanto importante para os brancos, tanto importante para os negros, quanto importante para os brancos, tá? Então, ter essa representatividade negra é de muita importância, e aí, Chadwick Boseman deixa essa representatividade para a gente a partir do Panteras Negras, mas aí ele parte. Então, uma celebração a essa pessoa que deixou essa representatividade para muitas pessoas, né? Para tanto criança quanto jovem quanto adulto. A gente vai passar apenas o trailer e a gente disponibiliza o filme completo que está no YouTube. A gente só manda o link para vocês depois. Ok. Obrigado. I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hold up. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. Cause we own ya. Everybody think they know me now. Cause we own ya. You and I'm a homie. Cause we own ya. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. Wakanda forever! The revolution will not be televised. Let's have some fun. The revolution will be live. Ok. Wakanda Forever. Acho que é válido, né, Eliane, até contextualizar o que isso tem a ver com a nossa disciplina, né? Se a gente parar para, né, depois eu tenho certeza que alguns aqui vão, se não viram ainda, vão querer assistir o filme, ou aqueles que já assistiram vão querer assistir novamente, mas para que se pense o quanto de conhecimento, né, os países africanos, os povos da diáspora conseguiram construir, conseguiram levantar e que foram apropriados, né, e referendados, às vezes até a figuras mitológicas, né, a lendas, para que não se reconhecesse o protagonismo de vários povos, né? E como esse filme ele ilustra, e como ele é ele gera, né, ele propicia uma reflexão importante de perceber que várias matemáticas, né, que várias etnomatemáticas criadas, lógico, aqui a gente está falando de um contexto de ficção, mas na vida real, quantos conhecimentos e quantos descobrimentos foram feitos e eventualmente desvirtuados, né, saqueados, como diz o professor Henrique Cunha, né? Então,
é realmente é importante, eu acho que, ressaltar esse momento a, pelo reconhecimento ao ator, né, pelo reconhecimento à arte, né, que teve um poder e tem um poder avassalador de dar significado a tantas coisas que, às vezes, outras formas de expressão não são capazes. Então, nossa disciplina, ela foca em resgatar, reconhecer e favorecer a compreensão de todos esses conhecimentos que, de fato, estão desenvolvidos, são utilizados, mas que, infelizmente, não tem lugar na dinâmica da instituição escolar, né? Então, nosso papel é trazer isso, é fazer com que essa Wakanda, né, do povo, essa Wakanda viva do povo, ela possa se materializar na escola também, né? Então, acho que é importante frisar também que isso não, é, sim, um reconhecimento ao autor, à arte, a esse trabalho, mas, acima de tudo, é um reconhecimento e uma homenagem a tanto conhecimento que nós sabemos que temos e que precisa também ser oportunizado para toda a humanidade. Então, acho que são algumas palavras relacionadas a esse trailer inicial. Okay? O Gabriel chegou, viu, Eliane? Tá se arrumando. E aí, Gabriel? Gabriel ficou de abrir hoje, né, Gabriel? Nós começamos com a Wakanda, Gabriel. Então, se você quiser, você também pode fechar. O que você acha? Eu e uma amiga minha, a gente tem toda essa comoção do filme, né, aí, inclusive eu também já assisti, é espetacular, né, lá porque, e o bom é que esse filme, ele traz muitas referências, né, ele traz uma outra forma de ver, como o Leno fala, né, uma outra forma de ver o conhecimento, as tecnologias, né, o quanto a gente ignora de outros conhecimentos por negar essa outra existência, né? E no mesmo dia, nessa semana que eu me propus, né? Eu chamei uma amiga também para a gente procurar alguma coisa relacionada à matemática. E a gente encontrou 2 poemas, né? Aí que falam sobre matemática. Aí daqui a pouco eu volto. Aí eu vou conversar aqui com ela direitinho para ver quem vai falar o quê. Aí eu posso dar abertura, pode ser? Pode ser, Gabriel. Se você quiser também, porque assim, é só 1h30 a nossa aula, então é algo muito rápido, você pode também fechar. O que é que você acha? Pode ser, ótimo, tá ótimo. Tá? E o que é que toda a turma acha? A gente é como se a gente abrisse com a celebração que fizemos a Bosman, e aí a gente fecha com essa matemática que você vai trazer, tá? E lembrando as pessoas que a gente vai estar abrindo ou fechando, não precisa exatamente ser com alguma coisa de matemática. A gente abre e fecha, ou abre, né, com algo que nos toque, sabe? Sair da rigidez para pensar que a gente está enxergando esse outro lado em qualquer espaço, tá bom? Então, Gabriel, você fecha. Combinado? Ok, combinado. Ok, então ótimo. Então, vamos lá, Lena? Mas a gente iria primeiro conversar a parte deles, né, Lena? Sim, com certeza. Mas eu vou deixar só a telinha aqui e aí abre para as falas, tá bom? E aí, como é que estão vocês? Como é que está a semana? O que tem de bom ou de não nada bom nesses dias? Como é que estão? Podem... Tá travando aqui para mim, Tainara falou. Podem abrir o microfone, viu? Vocês estão vendo o slide da apresentação? Tá, já tá. Já tá. Alguém quer abrir o microfone, falar? Marta? Aquele momento, né, foi tímido, momento foi tímido. E aí, Valdemira, como está? Abre o microfone. Muito bom. Ok. Abri.
Certo. Tá ouvindo? Não, foi porque... Ouvi bem. Isso é para Valdemir e para todas as outras que quiserem falar. Como é que foi essa semana o acesso à atividade? Vocês conseguiram? Quem conseguiu ler o texto Ensino de Matemática no curso de Pedagogia? Alguém conseguiu? E aí, Marta, quer fazer algum comentário? E Tânia, querem comentar algo? Abre o microfone. Também, né, Ok. Eliane? Abre o microfone. Abre o microfone. Sem problema, não precisa fazer atividade, não. Olha só, pode só... Aqui é parte da atividade, viu, pessoal? Só para deixar claro para todo mundo. Atividade, isso aqui faz parte da atividade, tá bom? Então, assim, vocês querem comentar alguma coisa do que viram, do que gostaram, do que chamou atenção, ou do que não chamou, ou que o texto era chato, que o texto dava para ler alguma coisa? Professora, boa noite, Simone. Boa noite. Para mim foi muito estressante. Sim. O sistema foi horrível. Aí eu fiquei a ponto até de desistir. Ui. Aí então, entrei em contato com a Val, aí foi que a gente dialogamos, né? Aí ela falou assim, não, menina, tente aí de novo. E ela tentou aí me ajudar de todos os jeitos, e assim, não deu certo, porque o cigarro não abria para mim, eu não sei o que foi que houve. E aí, acompanhei tudo pelo e-mail. Sim. E nesse e-mail, o professor Leno colocou, né, os textos, eu tive acesso aos textos, assim, fiz a leitura, gostei do texto, porque foram, assim, experiências, né, que foram, assim, passadas, e ali a gente pôde ver as dificuldades, né, de alguns estudantes, né, da área, acerca da visão, né, da matemática, né, e aí eu consegui realmente desenvolver e tive que enviar para o e-mail da senhora. Sim. Foi o que, entendeu? Mas esse negócio de sistema, sabe? Porque não é só a Unilab, a gente tem outras demandas. E aí, às vezes, a internet satura a nossa paciência. Aí fica uma coisa muito chata, muito estressante. Mas, no final de tudo, deu certo. Ok, obrigada a você. Alguém mais quer comentar? Professores, boa noite, colegas. Gostei da Boa noite, Tainara. Perdão, quem estava falando agora, eu não peguei o nome, mas se apresentem, né? A Tainara, aluna aqui de Ceará, né? Porque lembre que nossa turma aqui tem Bahia e Ceará, então verdade. É legal esse diálogo, tá? Então, só desculpa, Tainara, interromper no meio. Mas quando vocês forem falar, se apresentem, porque aqui a gente está se vendo. Ah, tá bom. Então, Simone, da Bahia. Aqui. Ok. Vai, Tá. Eu sou Tainara, do Quilombo Sítio Veiga, em Quixadá, e estou no 6º período de pedagogia, semestre, na verdade. Então, o texto trouxe muitas coisas semelhantes, né, das concepções dos entrevistados. Nessa questão do medo de ensinar essa matemática mecânica, por todos os traumas, por toda essa complicação e essa matemática chata que me foi colocada, né, no ensino fundamental. Então, a partir do texto, a expectativa quanto à etnomatemática só aumenta, né, para ver se eu encontro esse caminho, né, de vivenciar a matemática. Então, foi isso, foi uma leitura prazerosa, um texto pequeno, né, felizmente, e é isso. Obrigado. Alguém mais?
Eu, professora Valdemira. Sim, está me ouvindo? Pode falar, Valdemira. Tá, tá me Não tá ouvindo, não. Tá ouvindo ela. Agora começou a congelar, Valdemira. Tente falar sem a imagem da webcam, que talvez melhore um pouco o sinal. ouvindo? Sim. Valdemira, cortou, caiu de novo. Valdemira caiu. Enquanto a Valdemira tenta recuperar, alguém... Oi, Val. Você tá caindo, né? Sua internet não tá bem. Ela já tá sem a câmera. Ela tá sem a câmera já também. Oi, Val. Eu e o professor Leno estamos te ouvindo. Só que tá caindo. Oi? Sim, fale. É isso. Assim, eu sou remanescente do Quilombo, claro. O texto foi muito prazeroso. Gostei muito. E uma parte... Tá me ouvindo direitinho? Tá? Nada. Tô conseguindo falar aqui, não. Eu tô ouvindo. Val, a gente tá te ouvindo. Tá congelando, não dá para falar. Ô, Val, continue falando, a gente tá te ouvindo. Val, a gente está te ouvindo, pode continuar falando. Val, desliga-me a câmera para ver se melhora. Tá ouvindo. Internet. Val, pode falar, a gente estava te ouvindo, viu? Val, você tem... Tá me ouvindo? Porque minha internet hoje aqui tá em geral, tá parada. Não tô conseguindo nem falar direito aqui. Mas ok, a gente está te ouvindo. Foi muito prazeroso, entendeu? Tá difícil. Minha nega, pode continuar falando. Você falou que leu o texto, é muito prazeroso. Sim, continue. Certo. Assim, algumas partes do texto que eu li. Tô falando. Eliane, eu acho que Val dá um tempinho, depois tenta novamente. Uma parte porque... que me chamou muito a atenção
é quando o texto estava falando uma parte que o texto, a matemática, ela não precisa aprender, quebrar alguns. A internet da Val, ela fica oscilando. Tem hora que vem tudo de uma vez e aí tem hora que congela total. Então, vamos tentar uma outra pessoa enquanto isso, porque senão a gente vai ficar muito tempo no vai e não vai. Agora ela caiu, por exemplo. Alguém quer falar mais? Oi. Edilene está com o microfone aberto. Edilene? Oi, boa noite. Diga-me. Boa noite. Então, falando sobre o texto, né? Eu gostei muito do texto. E primeiro de você, minha querida. Quem é você? Sou Edilene aqui, do Ceará. Estou no 4º semestre da pedagogia. Bom, e aí, voltando para o texto. O texto eu gostei muito, porque tem toda aquela questão da entrevista, né, com os estudantes. E aí, eu lembrei muito do meu ensino médio, por conta que, assim, a dificuldade para mim na matemática foi no ensino médio. Porque aí já começou a derrubar tudo, né? Porque antes eu gostava muito da matemática no ensino fundamental. Mas aí, quando chegou no ensino médio, foi começando a ficar complicado e tal. E eu ia só na média mesmo, para poder não me estressar. E aí, o que gerava estresse muito, que foi dos assuntos do texto, era essa questão da matemática ser bem só aquilo mesmo, só aquela matéria assim, que é só conta e tudo, e começava a ficar. Que isso acontece muito por conta que a maioria dos professores acabam não usando muitas metodologias diferentes, né? Metodologias criativas, a interdisciplinaridade também é um caminho interessante para a matemática. E os meus professores, por exemplo, desse período, não usavam, entendeu? Era só aquilo de número mesmo. Aí a matemática acabava se tornando chata e a gente não aprendia muito. E aí, como foi falado no texto também, alguma sugestão dos estudantes de se trabalhar uma matemática diferenciada, né? E que poderia dar certo. E aí foi o que eu comentei também, né, no meu comentário. Que, por exemplo, os professores de matemática poderiam usar a literatura, fazer uma junção de literatura com matemática. Eu até sugeri lá no meu comentário a questão do cordel. Não sei se vocês sabem, mas o cordel, ele usa muito a matemática, né? Por conta, tem toda a questão da rima, tem no repente também a questão da métrica, e é toda uma questão que poderia ser usado nas aulas, né? E eu acho que isso ia inspirar os estudantes, né, de pedagogia a repassar isso quando chegasse lá com as crianças, né, no ensino fundamental. Eu acho que é um caminho interessante para a matemática não se tornar tão entediante, tão chata e tão tradicional, né? E eu acho que é um caminho. E eu acho que eu vou ser uma profissional, eu já sou uma profissional, que eu dou aula de teatro, mas assim, quando eu realmente estiver em sala de aula, eu vou ser aquela professora diferenciada, porque eu vou misturar, fazer várias coisas diferentes, como eu trabalho com arte, com cultura popular, e eu acho que isso é interessante e cabe sim na matemática. Por que não misturar arte com matemática, né? E eu acho que tem tudo a ver. E eu gostei muito do texto, parabéns aos professores pela a escolha, né? O texto bem acessível, a leitura, o entendimento. E estou gostando muito, estava com um pouco de medo da disciplina, por conta dos meus traumas de matemática, mas desde já eu agradeço, estou gostando muito da disciplina. É isso. Obrigado. Depois a gente vai fazer alguns comentários. Com certeza. Depois eu te comento. E aí? O microfone é de vocês, pessoal. Quem mais quer falar? Mais alguém quer comentar?
Alô? Será Alô, que estão me ouvindo? estamos sim, Elon. É o hermano. Hermano Hermano, Lona. hermano, Isso, sim, hermano, isso. sim. Você falou isso na Quem é semana passada. você? Quem é você, irmão? Hermano Lona, estudante de pedagogia, do Ceará também. E boa noite para todo mundo. É só voltando para comentar acerca do texto, eu vou pegar o gancho na última fala do Edilene, que falou que ela acredita que vai ser uma professora diferenciada. Eu acho que isso é muito importante, até porque a formação que estamos tendo, pela leitura que eu faço do nosso curso, eu acho que é um curso diferenciado. Aí, se a gente tem noção disso, de alguma forma a gente vai ter essa coragem, essa ambição, essa determinação de fazer diferença na vida das crianças. Em relação ao texto, né, tem uma parte na página 80 que me chamou muita atenção, assim, que eu acho que é o pontapé de saída para esse texto, que fala assim: ensinar os conhecimentos matemáticos não se limita a contas e cálculos. Aí eu acho que isso é muito fundamental, porque a gente trabalha na educação básico, né? Quando a matemática não só deve ser levado de forma crua, de forma assim, como ele é, entre aspas, né? A gente precisa colocar outras coisas para alimentar a própria matemática, que vai fazer com que ele flua, ela fica e torna interessante para as crianças. E quando a Edilene fala da interdisciplinaridade como metodologia, quando ela fala de metodologia recreativa, eu acho que esses são pontos que os próprios autores do texto mostraram que são interessantes para fazer com que alguém goste da matemática. E um outro ponto que eu acho fundamental, quando eles mostram os próprios donos do texto, que seriam a Francisca e a Rezi Cláudia, eu acho assim, né? As donas do texto, nesse caso, que falam que da forma como a gente aprende a matemática, estou falando aqui dos professores, né? Da forma que os professores são formados nessa área específica ou não, para lidar com a matemática, isso acaba refletindo da forma como eles vão ensinar a matemática dentro da sala, o que torna muito complicado. Quando você aprende matemática na formação de forma assim, que dá medo, você transmite essa mesma coisa na sala de aulas. Então, a gente precisa alimentar e absorver de uma outra forma de lidar com a matemática, de ensinar a matemática, para fazer com que seja uma disciplina, entre aspas, prazerosa, que vai chamar a atenção, porque a matemática é um campo muito, muito, muito interessante, que possibilita aos alunos melhor relação com o mundo à sua volta e é fundamental para a formação cidadã e do indivíduo. Então, a matemática é muito interessante, nesse caso específico, falando da etnomatemática. Eu vou parar por aqui. Obrigado. Obrigada mesmo. E aí, alguém mais quer comentar? Ana, Clébia, Bertone, Braima, Cândido, Edilene, Edivânia. Bom, eu vou falar. Oi, Edilene. Quem foi Fernando? Foi Fernando ou foi Braima? Braima, sim, Braima. Braima, fala. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Braima. Sou Braima, estudante também da pedagogia, primeiro semestre aqui do Ceará. E não sei se estão me ouvindo bem. Ok, perfeito. Ok. E com relação ao texto, eu acho que o texto é muito pertinente, principalmente para nós, né? Estamos a fazer a pedagogia, no sentido de que eu vou cingir simplesmente na questão da formação do próprio professor, né?
e como os professores estão sendo formados ao longo do curso, que eu acho também que é de muita importância, e ali que podemos considerar que a pedagogia tem grande importância por relação a diferentes. Alô? Oi. Alô? Oi, tô ouvindo. Braima, eu estou ouvindo. A gente está te ouvindo bem. Só que estou ouvindo. Pode continuar. É porque estou ouvindo muito barulho. Fale, a gente está te ouvindo bem. Pessoal, verifiquem se vocês estão com os microfones desligados, para que só o Braima fique com o microfone ligado e as pessoas possam ouvir, tá bom? Então, os demais, desligue o microfone enquanto o Braima fala, por favor, tá certo? Tá certo, obrigado, professor. E como eu estava falando, eu vou seguir na formação dos professores, como o próprio texto nos mostra, né? Ao trazer a própria questão da formação interdisciplinar para que os estudantes pudessem compreender essa diversidade que existe dentro da própria sociedade. E, por outro ponto, também nos conduz a uma leitura muito mais que ultrapassa essa questão do minimalismo ou simplicismo, no sentido de que temos que ultrapassar as barreiras do próprio conteúdo e levar a matemática na vida real dos próprios estudantes. Essa é a primeira questão que eu acho muito mais interessante com relação à própria formação dos professores. Então, nesse sentido, quando estamos formando pessoas, porque o objetivo da formação é formar cidadãos e cidadãs bem conscientes que percebem a sua realidade onde elas estão inseridas. Então, aí a importância da formação dos professores faz diferença quando um professor ou um curso de pedagogia dá uma formação diferencial para os próprios professores. E a partir dessa formação diferenciada, os próprios professores vão ter condição de poder repassar essa experiência vivida dentro da própria sala de aula. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é com relação às experiências que os alunos têm ao longo do próprio curso, na qual mostram que o olhar que eles tiveram sobre a própria questão da matemática é um olhar muito bem mecanicista, na qual conseguiam reproduzir simplesmente os conteúdos. Mas após terem passado pelo processo, após terem passado pela experiência, né, conseguiram a partir daí, enxergar por um outro horizonte, um outro olhar que lhes possibilita entender de fato que a matemática não é um simples transmissão dos conhecimentos, mas é formar cidadãos e cidadãs conscientes para que elas possam entender a sua própria realidade. E não sei se ainda estão me ouvindo. Tá, obrigado. E o outro ponto também que eu gostaria de destacar é com relação aos Plano Nacional de Matemática, né, PCN, que eu acho que é um marco muito importante que diz que os professores têm que ser formados também no ensino superior, tem que ter ensino superior. Então, isso também, para mim, eu acho que é um dos elementos muito fundamentais com relação à própria conquista, né? Na qual o professor tem que receber uma formação muito bem consistente para que pudessem dar conta da própria realidade, porque senão não iam dar conta da realidade. Então, eu acho o texto muito interessante, muito bonito, é muito curto também, não tem muita dificuldade de ler e compreender esse pequeno texto. E aproveito para parabenizar os professores e aos alunos também que participaram do próprio fórum que foram disponibilizados. Aí eu vejo muita experiência mesmo sobre o fórum, né? Na qual os alunos, cada um consegue encaixar muito bem. Qualquer interveniente consegue dar um respaldo muito interessante para que nós podemos refletir sobre nós mesmos e as pessoas com que estamos lidando. Então, a partir daí, eu fiquei muito emocionante, muito bom, né? Obrigado pelo tempo. Eu fico por aí. Ok. Alguém mais quer comentar? Boa noite, professores. Boa noite. Aqui é Maria Clara, sou do Recôncavo aqui da Bahia,
do Campo Malês, estou no 7º semestre de pedagogia, e o texto para mim foi bastante produtivo, gostei muito e me chamou bastante atenção quando se refere à capacitação dos professores para que eles venham obter conhecimento e aí alunos ao conhecimento, levá-los ao conhecimento. E isso me chama bastante atenção, porque o método que o professor irá utilizar é muito importante, porque existem 2 fatores. Ele pode levar o aluno à busca do conhecimento com prazer, com satisfação, venha ter uma facilidade no aprendizado, e também esses métodos que tenham bastante atenção, a depender também do professor. Por um bloqueio nos anos iniciais, que eu via a matemática como um bicho para mim. Então, é ter esse cuidado, esse olhar, como você conduz o processo, para que não venha criar um bloqueio na criança, porque isso leva para a vida toda, isso é bastante frustrante, quando a criança se vê nessa situação, porque ela tem medo de avançar, ela tem medo de buscar. O novo para ela sempre é um bicho, e ela vai estar sempre querendo recuar. E isso é bastante preocupante. Por isso que me chamou bastante atenção e para mim eu trago para mim, né, para que eu venha a buscar o conhecimento, para que eu venha me tornar um profissional que vai poder ajudar bastante essas crianças a conseguir chegar ao conhecimento dela. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada mesmo. Que bom. Deu uma baixadazinha no som, ficou um pouquinho mais baixo. Mas, gente, estamos aprendendo a nos comunicar nesse meio. Isso aqui é novo para todo mundo. Então, essa coisa, né, de umas pessoas caírem, umas pessoas falarem baixo, o microfone, a gente falar se o microfone está ligado, tudo isso a gente está aprendendo, tá, gente? O meio, ele influencia muito na comunicação. E a gente está num meio que realmente é muito complexo para todo mundo, né? E foi colocado de uma maneira muito abrupta, então é super compreensível. Mas, Maria, foram ótimas suas considerações, tá? Só estou dando esse feedback para que as pessoas também, né, quando estiverem falando, procurem falar mais alto, mais próximo ao microfone, né? Porque aqui é o contrário. Se você falar alto, é uma coisa assim, de educação, porque todo mundo vai conseguir escutar. Quando a gente está na rua, na sala, né, que a gente fala muito alto, aí não, porque você é grosseira, não sei o quê. Mas aqui, falem alto. Falem num tom de voz elevado, porque ajuda a gente a escutar. Mas vamos lá? Alguém mais gostaria de comentar? Eu. Fernando. Basílio. Bom, eu também tive contato com o texto, né? Também consegui ler o texto e eu fiz um apontamento. Vou ler, tentar ler. A matemática é uma das disciplinas exatas que eu nunca tive tanta compreensão, ou seja, sempre foi um bicho de 7 cabeças para mim. Depois que eu cheguei no ensino médio, tive a oportunidade de estudar matemática como professor formado na área e, por coincidência, formado no Brasil. Com ele, pude perceber que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, como muitos dizem. Pelo contrário, ele fez-me entender que ela é uma amiga, companheira, que não conhecemos e não dialogamos muito, pelo fato de que a nossa vida toda ser feita de matemática. E a minha mentalidade em relação a essa ciência de saber começou a se transformar. Hoje, com a formação que estou tendo, né, pedagogia, acredito ser muito importante a matemática para nós, pedagogas e pedagogos, em formação, para mostrar às crianças como o mundo gira em torno da matemática e tentar tirar essa que pode ser um slogan para muitos, de que ela é um bicho de 7 cabeças. Em toda a nossa volta, estamos rodeados de números e cálculos, de forma que compreendamos que ela não é a dificuldade, mas sim, muitas vezes, quem transmite ela é que cria essa dificuldade. E, de acordo com o texto, né, teve uma passagem que eu apontei aqui, de que os cursos de pedagogia têm grandes desafios a cumprir, pois, através de sua vivência durante a trajetória pré-profissional, os graduandos adquirem conhecimentos que influenciam suas práticas docentes. O professor tem que ter domínio dos conteúdos que ensina. O pedagogo, especificamente, é o professor polivalente, precisa ter esse conhecimento em diversas áreas. Então,
aqui dirijo-me também, né, na questão da formação de professores, a importância que a formação de professores pode causar, principalmente, né, na vida daqueles que serão os nossos educandos dentro de sala de aula. Daí a grande importância dessa mesma formação de professores. E no caso, com essa formação, principalmente que nós estamos tendo, né, que o Brahma também já falou, que é diferenciada e que nos traz, né, e que nos dá essa possibilidade de pensar um mundo diferente, de compreender o ensino e a questão da aprendizagem, que a gente pode também trazer isso dentro da sala de aula, né? Ensinar de forma diferenciada, não mecanizada, com outras abordagens, de forma a facilitar o processo de ensino e aprendizagem para as crianças. É isso. Obrigada, Basílio. Grande Basílio, meu filhão crescido. Alguém mais quer comentar? Eu. E Bertone, vamos Bertone. lá. Bertone. Isso. Então, só puxando um pouco aqui o fio. Eu sou Bertone, né? Angolano. Estou no 4º semestre de pedagogia. E com relação ao ensino de matemática no curso de pedagogia, tentando puxar um pouco aqui no que o Basílio falou, no texto ela vem dizer que na página 82 tem um trecho que vem dizer que a matemática ela é uma disciplina que merece mais investigação, ou seja, ela parte, né, de uma investigação, ou seja, o próprio docente, o próprio profissional é que deve pesquisar mais a fundo com relação à matemática. E como nós todos sabemos que a matemática, ela, como o texto também apresenta, ela é a base principal, né, para a aprendizagem de uma criança, né, uma das bases principais. Então, é necessário que haja um profissional qualificado para que possa, né, lecionar essa disciplina de um modo que não possa assim prejudicar o próprio aluno, né? E hoje a gente veja que a maioria dos profissionais, eles se limitam, né, de que não, tipo, tipo, ou seja, já sei a geografia, então não vou aprimorar a matemática, vou deixar a matemática de lado, né? O texto vem mostrar que não é só isso, o profissional, ele tem que ser alguém aberto a tudo, né? Tem que saber tudo de um pouco, então a gente não pode só se limitar. Então o texto ele vem trazer também essa reflexão para nós, que nós somos, que somos profissionais, né? A gente deve buscar de cada coisa, pouco a pouco, né? Não porque a gente vai saber tudo, né? Mas o básico a gente deve saber, para que assim, quando a gente for, né, atuar como profissionais dentro da sala de aula, a gente saiba como interagir e saiba como lecionar, ou seja, direcionar essa disciplina, a fim de que não possamos prejudicar, né, os nossos alunos, né? Podemos assim dizer. Ok, Bertone. Obrigado. Ok. Temos mais alguém que queira comentar? Não? Eu acho que não, Lena. Boa noite. Opa, Marta. Boa noite, Marta. Há muito tempo que eu estou tentando falar, eu estava criando coragem. Excelente. Parabéns, você conseguiu. Massa. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Marta Cristina, estudante aqui da Bahia. Estou no 6º semestre de pedagogia. Eu amei o texto, foi bastante informativo e, assim, eu já tive algumas leituras semelhantes, especificamente quando se trata da prática do professor, e já produzi alguns materiais, mas para mim é meio que uma descoberta e que eu pretendo acompanhar. Para mim é um tema muito novo, não costumava trabalhar com esse. E vários pontos me chamaram a atenção. E aí eu destaquei 2 na atividade, eu gostaria de compartilhar, que fala
do ato de pesquisar, né? Que o profissional que decide, né, seguir a carreira de pedagogo, ele precisa se dispor ao ato de pesquisar, para que ele tenha, né, é necessário que ele se disponha a uma formação contínua, ou seja, não apenas estudar, se debruçar em livros, né, enquanto estiver na academia, mas para além dos propósitos curriculares, né, porque o texto trata da questão dos graduandos, e para que o ensino tenha uma base sólida, né, que passe segurança para os aprendizes e que seja de maneira significativa. E o outro ponto é que mais importante do que pesquisar e ensinar, né, como fala no texto, é o pedagogo perceber, ou seja, traçar um diagnóstico se realmente os alunos estão aprendendo aquilo que ele pretende ensinar e de que forma, né? Se é de uma maneira significativa para a vida dos alunos, que eles não venham, como é que eu posso dizer, né? Uma aprendizagem que seja significativa quanto ao ensino, de modo que possa contribuir para a formação de vida, né? Que ultrapasse o campo institucional. E aí eu tenho uma dúvida, não sei se eu posso estar ou não dentro do contexto, mas eu queria perguntar. Porque, assim, normalmente quando a gente, quer dizer, eu particularmente fazendo essas leituras, eu interligo automaticamente a base, né, as crianças, a educação infantil. Só que a pedagogia, ela também atende a anos iniciais da EJA, e aí eu queria saber, assim, de vocês, professores, da galera também, tendo alguma coisa para contribuir, como que seria a gente trabalhar quando se fala da matemática como prática de possibilidades e tal. Aí eu queria saber, assim, se a gente, no decorrer do curso, a gente vai ter esse tipo de informação, assim, de trabalhando com crianças, mas também a forma de trabalhar com alunos da EJA. E obrigada. Obrigada, Marta. Tanto medo de falar e falou tão ótimo. Até pergunta saiu. Ok, que ótimo. Eu acho que a gente já vai começar a... Responde já, né? Responde ou faz comentário. Tem coisas que a gente vai comentar, tem outras que já está comentada por eles mesmos, por elas mesmas, né? E aí, vou estar começando, tá, Leno? Eu vou começar de baixo para cima, tá? A pergunta da Marta com relação a quando no curso você vai estar trabalhando, você se prepara para trabalhar tanto com criança quanto com adulto, né? E aí, Marta, essa relação que você tem com a criança é a partir da pedagogia. A relação que você tem com EJA é a partir da andragogia. A gente muito pouco estuda sobre essa andragogia, mas a andragogia, ela nos ensina a você não tratar o adulto com infantilidade, tá? Não ficar assim, babá, cacá, fafé, vai ensinar ele a escrever, não pode tratar ele como se trata uma criança. Então, durante esse nosso processo, que vocês vão ver que, assim, a gente não vai ensinar matemática para ninguém, tá? A gente vai começar já dizendo isso, para poder desencantar logo. A gente não vai ensinar matemática para ninguém, não. A gente vai conversar com vocês acerca das possibilidades que se tem de se tratar a matemática, de se tratar a sala de aula a partir das diversas etnomatemáticas, tá? E aí, nesse processo, é que a gente vai conseguir perceber e compreender que a gente pode adaptar, muita coisa a gente pode adaptar. As coisas mínimas que a gente imagina, por exemplo, se a gente brinca de jogo de dominó com a criança, a gente pode brincar de jogo de dominó também com o adulto. Agora, o que a gente tem que ter o cuidado é da forma que vai tratar o adulto, tá? Para não infantilizar. Então, assim, depois eu vou nem estar no meu script, mas eu vou procurar
algum autor que fale sobre andragogia, tá? Criança, pedagogia, adulto, andragogia, tá? O EJA trata a partir da andragogia. E tem mais uma, gente, a eutagogia, com H, eutagogia, é a que trata do estudante, ele é responsável pela sua própria, gesta a sua educação. Então, a eutagogia é que trabalha com quem faz educação à distância, diretamente com a plataforma, sem que tenha alguém para fazer intervenção. Então, esse é chamado de eutagogia, tá? Com H, a eutagogia. Então, a gente tem esses 3 processos, né? Então, a gente trabalha com a pedagogia, com a andragogia e com a eutagogia. A pedagogia trabalha com as crianças, jovens e todo mundo que você possa trabalhar. A andragogia você trata com os adultos. E se você trabalhar, e se de alguma forma você for fazer um curso que seja você e a plataforma só, não é essa coisa que a gente está fazendo de interação, essa aí se chama eutagogia. Por que eutagogia? Porque é um ensino a partir da responsabilidade da gestão e a programação, tudo é do estudante, tá? Uma outra questão que eu gostaria de enfatizar também é que essa metodologia recreativa que você traz, irmão, quando a gente for tratar nas tendências da educação matemática, que aí eu já começo a responder para a irmã, para a Edilene, um pouquinho do que Tainara traz, quando a Tainara coloca que isso aí excita ela querer aprender mais sobre a etnomatemática. Quando a gente for aprender, ouvir um pouquinho sobre as tendências da educação matemática, que é o nosso próximo ponto, a gente vai perceber que existem várias formas de se trabalhar matemática dentro das tendências. E aí, entre esta, tem, inclusive, como se trabalha a matemática a partir dos jogos, como é que se trabalha a matemática a partir da escrita matemática, né? E quando Cordel, quando a Edilene dá o exemplo do Cordel, Edilene, eu fiquei super empolgada com isso e até proponho que você faça a sua pesquisa de fechamento sobre a etnomatemática Cordel, né? Então, só vale a dica, né? Eu acho que seria interessante, porque, com certeza, o Cordel, ele tem a rima, tem a métrica, e aí ele está já dialogando há muito tempo com essas relações da matemática. Alô? Eliane, sem som. É o Cuco, deixa o Cuco cantar, rapaz. Eliane tem um Cuco, que é um negócio que eu só vi no desenho do Pica-Pau, nunca vi na minha vida. A primeira vez que tem um, aí a Eliane me deixou escutar o Cuco. Eu preciso ter essa vivência cultural, rapaz. Ok. O próximo momento que ele chamar, eu vou deixar aberto. Tá? Deixa o bichinho cantar, Ok. Helena, você quer fazer algum comentário? Quero sim. Primeiro, né, eu anotei aqui alguns pontos. Claro que a gente não pode falar de tudo, porque o nosso tempo é reduzido, mas eu peguei da fala de Edilene o mesmo comentário quando ela problematiza a questão do uso do cordel. E ela diz, você é uma professora diferenciada. Que bom, Edilene. Que bom que você assume isso para você. Outras pessoas, né, pontuaram que a pessoa formada pela Unilab, realmente, ela tem tudo para ter um diferencial, e o que nos falta, muitas vezes, é viver esse nosso potencial, né? E aí, pessoal, já entra uma coisa muito importante. O cordel, como ela bem apontou, né, tem matemática, mas o Basílio, né, comentou que nós, na verdade, estamos cercados, né, de números e cálculos, mas, na verdade, Basílio e Edilene, né, os números e os cálculos e a matemática, na verdade, são a nossa forma de interagir com o mundo. Então, quando o número é uma criação, o número não tem vida por ele mesmo.
O número é uma convenção social. Então, cada sociedade criou o número de acordo com o que para eles era representativo, significativo. Então, para a gente está acostumado com aqueles algarismos indo-arábicos, mas tem gente que faz conta e cálculo e não usa número. Simplesmente usa objetos e faz a comparação e a relação entre os objetos e prescinde do signo numérico para poder efetuar suas operações. E isso, por exemplo, a gente não considera quando vai ensinar matemática. Se vocês pegarem qualquer material infantil, eu tenho filha de 1 ano, né, a Maria, e qualquer documentário, qualquer vídeo infantil é danado. Coloca o menino para recitar. 1, 2, 3, e 2 galinhos, 2 vacas, 3 patos, não sei o quê. E bota o menino para repetir, o menino vai repetindo. Mas entendam, a criança está aprendendo uma música. O elemento matemático da música é a estrutura, como a Edilene colocou. Olha, o cordel tem uma estrutura. Então, matematicamente, eu entendo regularidades, né? Eu entendo tempo, eu entendo duração, eu entendo quebras, rupturas, eu entendo elementos que se repetem, né? Repetições. Isso eu entendo. Isso é matemática. Mas, para eu viver a matemática, para eu conhecer e desenvolver matemática, eu tenho que fazer alguma coisa. E a nossa sociedade, ela se caracteriza principalmente pela sociedade do consumo. Cada vez mais a gente consome as coisas. E quando a gente consome, a gente não está fazendo, a gente não está produzindo, não está inventando, e isso mata a nossa originalidade em enfrentar problemas. Está dando interferência? O Jefferson falou que quando eu estava falando, eu acho que deu interferência. Melhorou? O som agora está ok? É porque acho que tem um ecozinho, um negócio assim, Leno, mas dá para ouvir tranquilo. Será que agora está melhor? Pode ser porque eu tenho 2 microfones aqui e um pode estar dando choque com o outro. Então, para que a gente possa aprender e fazer matemática, a gente precisa estar inserido em contextos de prática social. Então, se eu faço um crochê, se eu crio um cordel, se eu confecciono um vaso de barro, se eu faço renda, se eu faço rimas, enfim, se eu sou poeta, se eu sou uma cozinheira. O Jefferson está perguntando, só eu que não estou escutando os professores? Aí o Erlon, que na verdade é esqueci o nome dele. Hermano. Hermano. Hermano disse, a minha internet não está facilitando, às vezes trava ou sai. Gente, se for internet, depois vocês podem pegar o vídeo e escutar novamente, tá bom? Esperamos que no vídeo gravado fique melhor. Aí vocês vão só para aquela parte. Então, para eu não me alongar muito, o que nós precisamos, né, na verdade, é trazer para o ensino da matemática e para as práticas, né, da nossa vida, de uma maneira geral, são práticas sociais. Né? Então, a vida da gente não pode ser simplesmente assistir a aula, responder provas e trabalhar de modo repetitivo, porque isso mata a nossa capacidade de fazer matemática. Então, com a fala da Edilene, né, com o que alertou o Braima sobre a importância de nós já termos reconhecimentos legais de que o ensino de matemática ele tem que ser pautado em práticas sociais e reconhecer tendências, tudo isso nos coloca realmente o desafio de aprender e ensinar matemática de maneira diferente daquela que nos foi ensinada, né? Ou seja, a matemática como algo fixo, acabado, que nos compete decorar ou memorizar e que nós não inventamos nada porque matemática só tem um caminho único. Então, para que a gente consiga desfazer todas essas imagens, como na fala, eu não lembro agora quem foi que comentou, mas alguém que falou o meu trauma, né? Então, para que a gente evite esses traumas, a gente precisa realmente entender que a matemática é
como nós, seres humanos, lidamos com a realidade ao nosso redor. E lidamos com ela desde as atitudes mais simples, como ficar de pé, né, até as atitudes mais complexas, que é desenvolver sei lá, um computador para funcionar e operar uma indústria, né? Então, tudo isso aí são realmente elementos importantes, mas que parte da prática social. Deve ir para a escola e retornar para a prática social como conhecimento válido, né? E aí aqui a gente está dizendo, não é jogar fora aquela matemática que nos foi passada de maneira equivocada, de maneira traumática, na lata do lixo da história. Na verdade, aquela matemática, ela tem o seu significado e tem a sua utilidade. E nós precisamos nos apropriar dela também. Agora, uma coisa que chama a atenção no texto é, percebam que o currículo do curso de pedagogia, normalmente e infelizmente, só oferece um semestre, ou seja, uma disciplina normalmente 60 horas, em algumas universidades 45 horas, para que o futuro pedagogo ensine matemática. E isso é muito pouco. Isso é muito reduzido. Então, no curso de pedagogia, a disciplina de etnomatemática, na verdade, a gente vai tentar e vai sempre tentando aproveitar de outras práticas que nós temos para dar o maior proveito àquilo que vocês já tragam, mas que realmente uma coisa que o artigo aponta e que eu acho relevante destacar é que nos cursos de pedagogia nós precisamos realmente de mais espaço para se refletir e se aprender como ensinar a matemática. E aí um comentário da Marta, né, sobre a diferença de trabalhar com educação infantil e trabalhar com EJA. Nós temos um fundamento comum, independente de opções pedagógicas ou andragógicas, tem uma coisa que é comum, que é o quê? O professor, ou aquele que vai ensinar, entende que o sujeito, seja uma criança, seja um adulto, ele é um ser de criação matemática, ele é um ser de ação matemática. Então, reconhecer o contexto em que aquela pessoa está envolvida e quais são essas práticas sociais são os elementos fundamentais que vão ajudar a pessoa a aprender e fazer matemática. Se nós não levamos isso no EJA ou na educação infantil, a gente está negando a aprendizagem de matemática. Então, isso é uma coisa que eu acho relevante destacar aqui no texto. Isso está sendo apresentado, mas que às vezes a gente passa batido. Mas a reflexão sobre o espaço que o ensino de matemática tem nos currículos, que ainda é muito pouco, no Brasil como um todo, né? Existem universidades que têm um pouco mais e tem outras universidades que têm menos, mas no geral é pouco, é muito aquém do que a gente realmente precisa. Eliane, vamos lá? Leno, eu acho que a gente já esgotou esse daí, e eu já entraria no outro, na tendência. Eu já entraria na tendência. Tá. Alguém teria alguma pergunta para fazer? A Marta quer perguntar. Bora lá, Marta. Gente, assim, é mais um ponto que eu acho pertinente do texto, é justamente sobre as tendências. E aí cita a alfabetização, porque eu particularmente quando eu escuto, né, até o momento de ler o texto, que eu escuto a alfabetização, eu ligava assim a português, porque que começa pelo, né, o alfabeto, tem a questão da consciência fonológica, e eu fiquei assim me questionando como seria alfabetizar em matemática. Seria partindo do simples, do modo tradicional, tipo de 1 a 10, ou teria uma nova forma? Ô, Marta, interessantíssima, importantíssima essa sua pergunta, viu? Hoje a gente tem alfabetização matemática, temos letramento matemático, né? Tanto um quanto o outro não nos direciona ao ensinamento a partir das tendências tradicionais, tá? A tendência no qual o quadro e o lápis, o giz, era o domínio, tá? Todos eles apontam
que o entendimento precisa ser a partir da criança, porque você está alfabetizando, tanto faz em português quanto em matemática. Você, para alfabetizar, você precisa estar fazendo com que a criança perceba a melhor maneira dela aprender. Então, você pode alfabetizar a criança a partir de jogos, você pode alfabetizar a criança a partir de brincadeiras mesmo, quando você trata com a criança a partir de, como é que é aqueles cubos, né? Ai, gente, perdi, esqueci o termo que é usado. Material dourado? Não, material dourado, não, que o material dourado você já anda um pouquinho mais. Mas a criança botar, por exemplo, quadrado dentro do quadrado. Às vezes as crianças às vezes têm uma cesta, aí você ensina para ela o elemento que couber naquela região. Aquele perfil. Que tem o perfil, pois é. Então, você pode estar alfabetizando a criança a partir de brincadeira, você pode estar alfabetizando a criança a partir de conversa em casa, porque Lendo traz uma coisa muito interessante, que é, quando você fala para a criança, uma coisa você está ensinando a criança uma musiquinha, um patinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, essa coisa ela aprendeu a musiquinha, tá? Agora, para ela realmente aprender, você ter o entendimento que ela está aprendendo na numeração, é outra coisa. É você dar para ela um lápis, tá? E depois você dá para ela uma borracha, e você dá para ela um caderno, e você dá para ela uma bola, e você dá para ela se você dá vários elementos que sejam tá? E aí, em chegar algum momento, você vai perguntar para ela, que elemento é esse? Aliás, aqui tem quantos elementos? Se ela diz que é 3, 4, 5, quantos é só um, ela ainda não foi alfabetizada numericamente, tá? Não dá para poder você fazer ela entender a partir da indução. Você precisa fazer ela entender a partir da percepção. E a percepção na criança, ela se dá justamente quando ela vai vivenciando uma coisa e outra, e ela vai conseguindo perceber o que é aquele sentido. Ou seja, a criança é alfabetizada quando ela tem a percepção do sentido do que você quer, do número, da numeração, depois quando chega o período de contagem, tá? Então, acho que é um pouquinho disso. Mas a gente vai estar percebendo isso, que ela está sendo alfabetizada, a partir do momento que você sabe que ela não decorou. E o que faz a gente hoje, ou a gente ter grandes problemas com a matemática, é porque, em vez de a gente ser alfabetizado matematicamente, a gente decora. A gente não aprende. Ensinar a gente a decorar. E aí a gente perdeu a oportunidade de aprender. Falar aqui só uma coisa para a Marta, né? A Marta disse, português e matemática, em vários aspectos, são bem semelhantes para mim. Então, Marta, só para que você já fique com água na boca, né? De repente, a gente consegue até esse material, na didática da matemática e no ensino da matemática, uma das tendências que nós temos, né, e uma das linhas de pesquisa é da relação entre matemática e língua materna. O que você percebe de semelhança, e que é algo muito rico, e faz parte um pouco do que a Edilene comentou, é que nós, quando falamos, nós quando lemos, nós quando escrevemos, nós também estamos fazendo matemática. Então, imagine que quando eu crio uma historinha, eu entendo que, vou pegar um exemplo mais simples, de um gênero textual chamado tirinha. Então, a tirinha é um elemento textual que eu sei que tem um quadrinho que fica no lado esquerdo, que lá é o começo da história, que lá tem uma apresentação. No quadrinho central eu tenho alguma problemática, eu tenho algum tema de conflito, e no quadrinho final, que fica na posição direita, né, do leitor, eu tenho normalmente um elemento de uma lição moral ou uma conclusão frente àquele problema apresentado. Então, veja que isso é matemática. Então, a forma como o ser humano relaciona os elementos que ele consegue perceber na realidade, isso é matemática. Então, se ele está contando, se ele está medindo, se ele está comparando, se ele está sentindo a falta, tudo isso ele está fazendo matemática. E aí você foi certeiro no seu comentário, tá? Então, o Nilson José Machado é um dos teóricos que estudam, né, a relação entre matemática e língua materna. Tá?
Eliane, vamos para frente, porque senão a gente começa e não termina. Ok. Então, falando nisso, uma das coisas que foi comentado no texto é justamente a necessidade das tendências da educação matemática, tá? Então, falando em tendência da educação matemática, a gente pode entender que a educação matemática ela surgiu só no século XIX. Antes era só matemática, tá? Era matemática que era pura, que era dada e era ensinada. E aí os matemáticos começaram a perceber que um grupo de matemáticos começou a perceber que precisava se pensar em alguma forma de falar da matemática de maneira que o estudante conseguisse absorver. E aí, cria-se a educação matemática. Esse local da educação matemática, ela exatamente na década de 50, é que as discussões, elas eram muito mais fortes, porque percebia-se essa dificuldade, mas também tinha-se a matemática como a ciência do domínio de poucos, tá? Então, só em 1988, na década de 80, que quando é fundada a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que os matemáticos que já estavam nessa briga pela educação matemática que começa a compreender que vamos precisar levar para a sala de aula outras formas de fazer matemática. E aí, próximo, Leno. Sim, mas então, e o que é essa educação matemática? Olha, Lena, aquele EH que eu te falei nesse instante. O que é essa educação matemática? A educação matemática, ela é uma área que ela dialoga com várias outras áreas, por isso é que ela é interdisciplinar. Ela fica entre a educação e a matemática. Quem dá aula, o professor da sala de aula, ele não é um matemático, ele é um educador matemático, porque ele dialoga entre a matemática pura, que no geral às vezes ele aprendeu, e entre a educação, que é essa relação com a sociedade. Então, Liane, só um comentário. E aí, pessoal, quando se fala nessa interface, perceba, de um lado você tem as pessoas do campo científico da investigação e desenvolvimento da matemática, ou seja, a matemática como um objeto do conhecimento que é estudada em si. Então, você tem de um lado pessoas que se dedicam a, rapaz, como é que eu vou lidar com números muito grandes? Rapaz, como é que eu vou lidar com cálculos, né, no espaço? Rapaz, como é que eu vou trabalhar com matrizes? Big Data, né, que é a ciência que está aparecendo agora no tempo da internet. Então, a matemática pura é uma área do conhecimento científico que estuda a matemática como objeto de pesquisa, né? E do outro lado, a Eliane colocou, temos a educação. Então, a educação são as pessoas que estudam o fenômeno educacional na sociedade. Então, são as pessoas que se preocupam. Como é que a pessoa aprende? Como é que a pessoa organiza vamos dizer assim, o processo para que uma outra pessoa consiga apreender um conhecimento que está sendo ali negociado. Então, quando eu pego essas duas interseções, né, quando eu pego a interseção dessas duas áreas, as pessoas que se preocupam na matemática como objeto e as pessoas que se preocupam com a educação como objeto de investigação, eu constituo um novo campo que nem é de gente matemático, que estuda matemática como objeto, e nem é gente que estuda apenas a educação. Eu estudo o fenômeno educativo a partir de uma referência de conteúdo que é o conteúdo da matemática, e aí, né, nós temos a diferença. As pessoas que se dedicam à matemática dos anos iniciais, no Brasil, né, as pessoas que se dedicam à matemática dos anos iniciais, e as pessoas que se dedicam à matemática nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e adiante. Então, isso é uma interseção entre duas áreas e é uma interseção ainda pouco compreendida, e onde, na verdade, você não tem uma em cima da outra, você tem uma interseção entre as duas. Então, quando as pessoas dão um privilégio maior apenas à matemática, ao conteúdo matemático, a gente entende que isso não é adequado, porque não adianta simplesmente me prender no conteúdo. Se eu não conseguir garantir que o meu aluno ele está aprendendo, dando significado para aquilo que está sendo ensinado, ele não vai ter nenhum proveito daquilo que está sendo passado, né? Então,
Isso aí que Lena acaba de dizer é só para apontar a importância que se tem da gente ver que muitos dos nossos traumas, que hoje já foi apontado aqui, é justamente porque nossos professores, eles tendiam a querer nos ensinar apenas matemática. Então, eles apontavam as relações como se fosse com um pensar único, né? A partir de um único viés. Então, ensinava matemática para a gente como se nós fôssemos ser matemáticos, né? Então, não queria saber a contextualização social. Então, a gente tinha a Tica da Matema, a gente tinha essa preocupação de que a gente, quanto, matemáticos que se pensa numa educação matemática, tem a preocupação de que a gente não fique reproduzindo essa relação de exclusão social a partir da matemática. A matemática precisa ser entendida. Se ela não é entendida, ela não está sendo ensinada. Se ela não é aprendida, ela não está sendo ensinada. Vamos lá, Lena? Tá, mas e aí, quando a gente fala dessas diversas formas de ver essa matemática, a gente vai ter que pensar o que é, então, a tendência em educação matemática. Vou estar lendo aqui para vocês, tá? Uma tendência matemática é uma concepção de ensino-aprendizagem que surgiu a partir da busca de soluções para os problemas da educação matemática. A partir do momento que ela é usada por muitos professores, ou seja, a partir do momento que ela é legitimada, ela com certeza resulta em experiência sucedida, então a gente está diante de uma tendência. Eu estou, inclusive, particularmente, buscando a tendência a partir da etnomatemática. Eu estou pesquisando e tendendo a acrescentar mais uma tendência, que vai ser chamada de etnomatemática decolonial, porque isso eu tenho buscado alguns colegas para poder estar vendo se legitima. Se isso for legitimado, a gente tem a etnomatemática e vai ter também a etnomatemática decolonial, porque a etnomatemática vai interseccionar várias outras coisas. Então, as tendências da educação matemática. Na educação matemática, a gente tem várias tendências. A empírico-ativista, que foi a partir da década de 70, de 30, é essa que nos coloca, ou que coloca o professor em um patamar e o estudante em um outro patamar. Por quê? Porque ele resolvia todos os problemas a partir do dia a dia. Só que havia uma diferenciação que esses professores, eles eram donos do saber. Mas tinha uma coisa super positiva nessa época, é que todas as experiências, elas eram feitas, o abstrato era muito pouco usado, tá? Era, como é bem colocado, empírico-ativista, né? Tudo era testado para ser realizado. Só que, como tinha, as experiências, elas eram todas muito fundamentadas, mas isso levava a crer que alguns cientistas, porque antes eram filósofos cientistas que eram tratados, alguns cientistas, eles achavam que essa matemática, ela precisava ter outra dinâmica, ela precisava haver uma legitimidade. E aí começa-se um outro momento, que é dos formalistas modernos, que vem o período da matemática moderna. Então, a gente sai do período da década de 30, década de 50, onde havia os testes a partir da matemática, né? A matemática ela era feita a partir de testes mesmo, né? Para você conseguir aprender o conhecimento. Então, você fazia várias fórmulas, porque você precisava testar mesmo para poder ver os resultados. Aí na década de 60, o formalismo, ele coloca que precisa-se de uma resposta formal para que essa matemática tenha validade, que é a formalista moderna. Sai essa década, porque sempre, para sair de uma década, ou seja, de sair de uma tendência e entrar em outra tendência, tem um grupo que
pesquisa que estuda isso e que vai estar discutindo, negando, aprovando, tá? Então, sai dessa década e aí a gente entra a próxima década, Leno? A próxima década, porque aqui a gente a gente entra na década tecnicista. A década tecnicista, gente, é o mesmo período que está acontecendo no Brasil a industrialização. Então, era preciso que as pessoas fossem educadas para aprender a matemática técnica, né? As matemáticas que fossem ligadas à robótica. Não, robótica não, que fosse ligada à industrialização. Industrialização. Então, nesse período, muito pouco se discutia a partir do que você estava aprendendo. Era discutido a partir do que a indústria precisava. Por exemplo, nesse período você só sabia fazer uma coisa. Se na indústria Ford, que é o período fordista, você só aprendia quem botava pneu, só fazia botar pneu. Quem apertava o parafuso, só aprendia a botar parafuso. Nesse período tecnicista também. Você não tinha um aprendizado que fosse global. Você era muito direcionado ao que era tratado. Tanto que esse é o período que mais se utilizou a prova com alternativa objetiva, tá? Então, não tinha como subjetivo. Então, ou era uma resposta ou era outra. Então, você não discutia as questões. Por conta disso, você não discutia as questões, os professores não interagiam, aí os matemáticos construtivistas que estavam com base no período, ele sai desse período ele sai no período ainda da ditadura, né? Então, mas ele sai desse período da discussão em que a interação não pode existir e vai para um período construtivista onde há uma interação do que está sendo tratado. A gente entra no período bem bacana, porque aí é uma quebra dessa matemática onde só era quadro e giz, tá? É uma quebra dessa matemática no qual o domínio do professor, porque até aí, até a tecnicista, o professor ainda era o detetor do saber, tá? Então, há uma quebra nisso quando o construtivista entra e aí busca uma outra relação que é a partir do diálogo, né? Então, o professor já não fica mais sendo detentor do saber lá atrás, no patamar que ele ficava no tablado, dando aula só no quadro. O professor já dialoga com o aluno, né? Já interage. Os conteúdos, eles não são mais apenas... Na década de 70, na década tecnicista, havia formulários. Então, os professores, tanto o professor quanto aluno, eles não eram pessoas que podiam interagir. Havia especialistas, fazia os formulários, que a gente chama de cadernos prontos. Havia aqueles cadernos prontos, e o professor só aplicava, e o aluno só aprendia, né? O aluno só respondia. Tá, então, a briga para quebrar essa fase é quando o construtivismo entra e diz não. A gente precisa de um momento em que o diálogo precisa existir, em que não seja só caderno pronto, para a gente vem o especialista, faz o caderno, vem o professor, aplica o que está no caderno e o aluno responde o que está feito. Isso que chama-se também de manual, é uma quebra para que deixe de existir os manuais. É uma quebra para que o livro didático ele seja mais dialógico. Então, aí, quando entra o período construtivista, também entra tantos outros períodos que aí é a mesma fase. É uma fase onde vai estar acabando, vai estar sendo o fim da ditadura, tá? Os movimentos sociais estão aí a toda efervescência. Lena, se isso está apresentado em PDF, a gente pode passar em PDF. Os movimentos sociais estão em efervescência, o construtivismo está em efervescência, o histórico crítico também, o socioestruturalista está em crítico também. Esse período, os matemáticos, muitos matemáticos,
discutindo acerca de como é que a gente vai fazer com essa matemática para que ela seja muito mais entendida pelo público que eles querem atingir. Então, sai do período e entra tanto esse período construtivista, quanto esse da histórico-crítico, quanto do socioculturalista. É um período de diálogo entre vários matemáticos, só que eles têm linhas de pensamento diferenciado. Enquanto o construtivista, ele tem a preocupação com o meio ambiente, o histórico crítico, ele tem a preocupação com o poder, discute-se muito poder nessa relação. O sócio etnoculturalista, ele tem uma preocupação muito com a antropologia, e por isso que, vamos lendo para o próximo, por isso que a etnomatemática, por exemplo, ela é uma que tem essa preocupação com a antropologia. Aí, todo esse processo, a gente tem outras novas tendências que elas vêm a partir da década de 80, inspirada dentro desse processo do sócio etnoculturalista. Todos esses estão inspirados dentro da tendência sócio etnoculturalista. Aí vem a educação matemática crítica, ela se pergunta a partir da crítica do poder. A matemática é para quem, por quem, para quem. Vem a etnomatemática, que ela tem como base uma educação matemática a partir da cultura local, do saber fazer local. Vem a escrita matemática, que ela tem como base a leitura e a escrita. Você faz matemática escrevendo acerca de, você faz matemática lendo a partir de. Você tem a modelagem matemática, que é a partir de modelos, você vai criando os modelos. E você tem a informática na educação matemática, que é essas novas tendências que a gente tem, no qual essa relação com a calculadora entra, e é importantíssima que ela esteja na sala de aula, que a internet ela faça parte da sala de aula, que a gente tenha vários softwares para poder estar na sala de aula. Então, essas são as novas tendências da educação matemática, e que nos faz pensar que, a partir dessa década de 80, a gente precisa, que é o mesmo período do fim da ditadura, a gente precisa ter um novo diálogo, com novos saberes, com novos entendimentos, porque senão não dava conta dessa educação chegar a todas as pessoas que ela poderia atingir. Bora lá, Leno. Aí eu vou estar falando uma por uma, bem pincelado, porque a gente vai estar... Você já falou, então já dá para a gente ir para a conclusão e deixar o material de leitura prosseguir para que essa discussão e essa identificação dessas tendências aconteça no momento assíncrono. O que você acha? Certo, também acho. Aí, olha só, quando a gente pensa em jogos e brincadeiras, esse é um autor que eu gosto muito, mas eu sou tendenciosa, viu? É só porque ele tem Mancala, então eu sou tendenciosa para gostar dele, né? Etnomatemática, eu dialogo com o Biratan de Ambrosio, apesar de que tem... dialogo com o Biratan de Ambrosio, mas apesar de que tem essa coleção daqui, que é de Pedro Palhares, que tem várias, etnomatemática, diversas culturas, inclusive dos indígenas. O quê? Também... tem esse uso de tecnologia nas linguagens midiáticas, que é um livro muito simplesinho, mas ele dialoga com a educação infantil, por isso que eu gosto também de lidar com ele. Tá, e qual mais que eu... sim, não. Tá. Então, Você devagou. É porque quando a gente fala de uma coisa que apaixona, aí a gente... sim. Mas... Pois é. Então, a gente trouxe todas essas tendências da educação matemática para a gente conseguir perceber que, ao a gente dialogar com a etnomatemática, que são as ticas da matema de uma etno, ou seja, as técnicas, os métodos, que são as ticas, tá? A matema é a forma de calcular, de pensar, de problematizar, tá? De uma etno. A etno são as diversas culturas. A cultura do menino que joga bola, a cultura do pedreiro, a cultura da cozinheira, a cultura do matemática de diversas etnias indígenas e diversas etnias
africanas, as diversas culturas. Etno, gente, não vem de etnia para nós, tá? A gente tem Sebastiani, que ele é um autor que ele discute etno a partir de etnia. Mas a gente trata etno de uma forma muito mais ampla. A gente trata etno de forma cultural. Então, tanto faz a cultura de uma etnia como a cultura de uma profissão. Então, a gente pensa a partir daí. Então, pensar em etnomatemática é a gente pensar a partir de uma teoria do conhecimento que é interdisciplinar, transcultural e que dialoga com todas essas novas tendências da educação matemática. Ok? Ok. E aí, pessoal, isso é o que a gente tem a introduzir do tema, né? A gente discutiu a importância do ensino de matemática para o pedagogo. Nós contextualizamos que temos problemas por conta, inclusive, de um movimento histórico e que, nesse movimento histórico que nós estamos inseridos, a etnomatemática se mostra como uma dessas tendências. Então, nós contextualizamos esse cenário, apontamos algumas tendências e, para essa semana, né, para esse restante de semana, as pessoas vão ter a oportunidade de ler um texto que vai ficar lá no fórum para conhecer um pouco melhor essas tendências, de como é que elas se diferenciam, como é que elas se assemelham, e lá no fórum a gente faça novamente como foi feito nesse encontro da gente, vão fazer essa leitura, vão fazer essa discussão, começa lá no SIGA e nós fazemos mais um momento, mais uma rodada de conversa como essa que nós fizemos hoje, que nós realizamos hoje, tá ok? Então, como a Eliane comentou, os dois slides, né, que a gente utilizaria nesse encontro de hoje, eles vão estar disponíveis e a gravação desse nosso encontro de hoje vai estar até amanhã de manhã no SIGA. Então, como nós já estamos passando do nosso horário, né, eu sou o papel do o policial chato, né, o policial ruim, eu entendo que nós encerramos a discussão de hoje em cima dessa compreensão, que eu acho que, de fato, a gente chegou onde a gente queria, de discutir a importância da matemática para nós pedagogos, ou seja, não é porque somos pedagogos que vamos ficar apartados ou não queremos saber da matemática, ao contrário, nós precisamos, porque em matemática, eu pediria que acho que alguém está com o microfone fazendo ruído. Desliga os microfones. Ou será que é o meu que está voltando para mim mesmo? Não sei. Então, não pode ser só o final do final, né? Olhando da hora. Então, a gente continua a discussão pelos fóruns lá do SIGA, tá certo? Então, atenção que vai estar postado amanhã. Está cortando. Deixa eu... Tire o microfone de perto, Lena. Deixe só um. Melhorou? Melhorou? É porque está dando retorno só. Qual o som? Tá ok agora? Agora melhorou. Melhorou, Lena. Antes de fechar, deixa eu só fazer uma coisa. O Jefferson falou que odeia matemática. Mas que com essas aulas, já estou mudando o pensamento. Ok, Jefferson, olha só. Vai ser necessário que você comece a namorar com a matemática. E a gente não namora com o que a gente odeia. A gente só pode namorar com o que a gente ama, a gente gosta. Até a peguete, a gente precisa ter alguma identidade, não é isso? Então, não dá para poder você, né, odiar. E aí, qual a importância de você ter que gostar? É porque você vai para a sala de aula, rapaz. E já que você vai para a sala de aula, e aí... Aliás, não, nem sempre. Não é necessariamente que você vai para a sala de aula. Mas é porque, eu dizer que você vai para a sala de aula, pode ser que você opte não ir para a sala de aula. Mas é porque a matemática, ela está tão na nossa vida, ela está tão no nosso ar, que se você consegue perceber que ela não é essa coisa, esse bicho-papão que nos ensinaram, que era só e unicamente formularizado,
você vai ter menos dificuldade de conseguir, inclusive, trabalhar isso no estágio, na sala de aula, ou em qualquer outro espaço que você queira ser ou ir. Porque todos os espaços que a gente quer ir, a gente é envolvido com matemática, tá? Há diversas matemáticas. Você faz ela sem perceber. Você faz quando você vai no mercado, você faz quando você cozinha, você faz quando você cronometra seu tempo para você comer, brincar, beber, sair, namorar, até namorar, Jefferson, sabe por quê? Porque se você não perceber, você pode matar a sua namorada asfixiada no beijo. Então, com certeza você faz essa matemática que é intrínseca na nossa vida, tá? Então, a gente só precisa entender que essa estica dessas matemas, tá? Essas técnicas de você calcular, de você problematizar, ela está aí e você precisa enxergar e realizá-la, tá? E é isso que a gente vai estar, nesse diálogo que a gente vai estar tendo, para a gente precisar realizar da melhor maneira possível. Tá ok? Desculpa, Lena, porque eu fiquei com essa preocupação de Jefferson não sair ainda com esse pensamento. Ok, então eu só queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento, a todo mundo que veio, né, para o nosso encontro, e parabenizar pela discussão. Eu acho que os pontos principais do texto foram trazidos para a nossa discussão, e acho que foi bastante esclarecedor, né, as colocações que tivemos. Então, a gente se vê lá nos fóruns, né, porque na primeira semana, pessoal, eu não estive tão presente por conta dos problemas que apareceram, né, mas a partir das próximas, a ideia é que vocês não fiquem no fórum sem os nossos comentários. Então, eventualmente, a gente também vai chegar e falar algumas coisas. Então, o fórum não é só para chegar e dar uma resposta, porque é só para cumprir tabela, não. Na verdade, a gente vai dialogar por lá, tá bom? Então, beijo para todo mundo, se cuidem, e atividade síncrona no Siga A. E na semana que vem... Ô, Leno, Gabriel vai fechar. Não é você hoje, não. Não tem pensamento de Gabriel, é verdade. É o Gabriel que fecha. Eu sou metido. Gabriel, tá com você. Olá, gente. É porque o computador tá lento, aí ficou um pouco difícil aqui com o microfone. Mas eu e a Luana, né, que a gente iria apresentar um poema, né, mas só que como você disse que poderia ser sobre outra coisa, né, não envolvendo matemática, eu decidi procurar uma da Beyoncé, que ela tá lançando um novo álbum dela, e eu acho que nesses 2 últimos álbuns dela, ela tá trazendo muito essa questão de ancestralidade, de pertencimento, desse não silenciamento. Então, como você abriu com o Pantera Negra, né, o Wakanda, eu vou terminar agora com Beyoncé, My Power, que também é uma música que ela vai instigar muito isso. E, assim, a gente fez um recorte da música, da tradução da música, não sei se está correta, né, mas a gente vai tentar, eu e a Luana, a dinâmica vai ser assim, eu falo um verso de um cantor, né, não, uma estrofe de um cantor e ela vai falar outra. Pode ligar o microfone, viu, Luana? Pode aparecer aí. Pronto. Meu poder. Pronto. Eles nunca tomarão meu poder. Eles se sentem tão superiores. Eu sempre estive na liderança. Quem você quer ser? Eu sou quem eles querem ser. Beleza. Nunca vi tanta fúria em uma rainha tão forte. Pensaram que ela era uma máquina, a garota dos seus sonhos, como Sinclair era para Overton. Aumentando ao máximo, não posso esquecer da Matine. Refira-se a mim como uma deusa. Estou cansada de ser modestas. 100 graus, a mais quente. Se formos honestos, ébano e dialeto negro,
o povo preto ganha. Eles dizem que nós somos demoníacos, anjos disfarçados. Eu odeio ter que disfarçar minhas raízes, porque você tem que desprezá-las. Minha mente é rica, é por isso que eu estou fazendo depósito. Eu carrego todo o poder. É hora de perceber isso. Eles nunca tomarão meu poder. Agora é a Esse Luana. ritmo, esse relâmpago, esse afronte, isso não é permanente. Esse cacheado natural, essa erva, essa família, esses da minha cor. Essa luta, essa ancestralidade, na linha de frente, prontos para a guerra. Para onde você vai correr? Eu vou me soltar e jogar. Tenho que proteger a minha graça. Mantenho trancada em um cofre. Não me faça voltar a ser como eu era. Meu poder. Eles nunca tomarão. Vamos, vocês estão comigo? O rei chegou. Não duvide do meu poder. Vou convencer os que forem teimosos. Fique quieto. Meus demônios interiores ressuscitarem. Vou perguntar àqueles que sabem sobre mim. Haverá paz quando terminar. Olha aqui. Sou eu e meu bonde. Nossas armas estão preparadas. Covardes não têm lugar aqui. Sentem-se. Não percebe que temos um dilema? Nós vamos consertar isso. Confie em mim. Reúna as tropas. Vamos terminar isso agora. Vamos. Eles não podem ignorar isso. Mentir. Você não se encaixa. Eu acho que isso significa vamos. Então vamos. Bum. Vejo você mais tarde. Eu me envolvo com o perigo. Não tenho medo. Eu sou ninja. Vejo você mais tarde. Eu me envolvo com o perigo. Não tenho medo. Eu sou ninja. Vamos. Fim. E pronto, é isso. Vocês podem ver no YouTube, tem toda uma discografia, né? Então, todo um álbum bem conceitual, eu acho que vale muito a pena. E tanto o Lemonade como esse novo álbum dela, vale muito a pena assistir. Abra o microfone, a gente pode aplaudir, viu? Quem é que vai ser próxima, Helene? Próxima aula temos mais talentos aí, hein? Temos que descobrir os talentos desse povo. Pois é, parabéns, Gabriel e Luana. Obrigada mesmo. Quem na próxima semana apresenta... Pode ser qualquer coisa que vocês queiram. Cantar, tocar, falar uma frase, um poema, o que vocês quiserem. Pode ser um cordel, né, Edilene? Cordel. Oi, o cordel. Não queria nada, né? É. Não queria obrigar nada, né? Sem obrigar ninguém. E aí, Edilene? E o meu povo da Bahia, meu povo tão querido. Pois né? é. O pessoal da Bahia, o que é que vocês têm aí que possa... Deixa eu ver se... E aí? Edilene já se dispôs E Edilene aí. na próxima semana vai faltar. Ó, que pena. Então, Mas vai faltar? alguém... Ela colocou aqui, próxima semana eu vou faltar. Que pena, Ela Edilene. ia, não vai mais não. É aniversário dela. Ô, Edilene, que massa! Olha, a gente vai ficar aqui esperando o bolo, tá? Olha só para a gente fechar, eu acho que quem puder, na próxima semana, já se pré-disponibilizar hoje. E aí, Marta, gostaria? Marta, gostaria de fazer um poema, alguma coisa assim? Thelma? Uma música, talvez. Pronto, valeu. Um trechinho. Então, pronto, o trecho de uma música, valeu. Agora, vamos deixando aqui, por favor, a avaliação da noite e a gente já pode ir saindo. E boa noite e obrigada, tá? Avaliação da noite. Podem deixando e saindo já. Tá bom? Sugestões, pedidos. Sugestões, apontar as coisas que não foram legais. Vai deixando e vai saindo. Vai deixando e vai saindo. E boa noite para cada um de vocês. Obrigada pela partilha da noite, pelo aprendizado. A gente com certeza ganha muito com esse momento.
Eu já coloquei fotos da gente lá no grupo, tá? Do WhatsApp. Ok. Tá bom. Se quiserem depois dizer assim, não, eu provo que eu estava na aula, então tem uma foto para provar. Obrigada também, Ellen. Obrigada, Marli, Natália. Muita gente, né? Muita gente. Que bom. Valdemira, Marta, Braima. Tchau, Valdemira. Fabiana. Eles pararam de escrever ou o meu parou, Leno? Não, para de escrever mesmo. Ah, a Clébia. É sobre a gente. Tchau, tchau. Ok. Não, mas foi ótimo. Leno, quer conversar agora? Alinhar agora? Rapaz, eu até queria, Eliane, mas penso que eu tô Tá quebrado, cansado. cara. Pelo amor de Deus. Não. Porque hoje eu me levantei era 5, né? E Você normalmente falou que foi. eu tô levantando super cedão, sabe? Sim, sim, sim. E isso é puxado. Mas o que eu queria, pelo menos que a gente já deixasse definido, que texto eu coloco no SIGA para o pessoal, e aí eu configuro amanhã de manhã o fórum para eles e já coloco o vídeo, entendeu? E agora eu vou ter que desligar a gravação. Certo, é. Sim, 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 Leno.